Queridos amigos internautas, ouvintes da Rádio Progresso, que acompanham o programa Luiz Lopes com o Povo e o site jornaldoceará.com. Estou nesse instante com o ex-deputado Maílson Cruz, está exatamente nesse momento conversando conosco. Nós iremos falar um pouco sobre esse ano de 2018, um ano importante em que nós tivemos na política cearense e jaguaribana também, e política brasileira, o povo tomando aí suas decisões e escolhendo o seu futuro para os 4 anos vindouros. Como é que o ex-deputado Maílson Cruz avalia exatamente esse processo vivido na política brasileira, cearense em 2018? Bom dia a todos. Luiz, nós tivemos uma diferenciação do comportamento da eleição no estado do Ceará com relação ao que aconteceu no contexto nacional. Eu vou começar pelo contexto nacional. O que aconteceu no contexto nacional? Uma somatória de fatores levaram com que a opinião pública entendesse que havia necessidade de se promover uma alteração nos quadros da política nacional. Começou pelo presidente, e se nós formos fazer uma avaliação do Congresso Nacional, 54% dos deputados foram renovados. 85% de 2/3 do Senado são de senadores novos. O que isso está dizendo para nós? Que mais de 50% também do Senado será formado de novos senadores. Ou novo aspecto da política, ou de outros que voltaram, que algumas exceções no quadro nacional. Então, de forma que a população estava desejosa de renovação, quando eu falo, não é renovação na idade, porque se assim fosse, o presidente eleito é um cidadão de 64 anos, então a renovação no método da política que fadigou o nosso eleitor, ou seja, reprovou aquilo que era feito a nível de Congresso Nacional, e eu falei as duas câmaras, baixa e alta, deputados e de senadores, e a nível de executivos, pela crise que se instalou no país, pelas questões do acúmulo de denúncias de corrupção envolvendo os mais altos escalões da política nacional, do presidente a deputados, senadores, vereadores, de forma que isso aí gerou na sociedade esse desejo de mudar o quadro da política nacional. Foi isso que aconteceu no nível nacional. Com relação aqui ao estado do Ceará, isso não se aplicou. Por que isso? Porque o nosso governador Camilo teve a habilidade de dialogar com a classe política e fazer um governo imune a qualquer ato de improbidade administrativa, a qualquer ato que maculasse a sua imagem. Ou seja, foi um cidadão que teve um zelo primoroso com o uso dos recursos públicos, no cuidado da aplicação dos recursos, no acompanhamento, fazendo com que nada do que aconteceu no seu governo pudesse sofrer qualquer contestação, seja do aspecto jurídico, seja da questão política, através da Assembleia. E o povo entendeu dessa forma que aquilo que ele estava fazendo estava correspondendo aos seus anseios, que era o principal, era fazer com que os governantes fossem limpos na aplicação dos recursos, e o Camilo deu essa demonstração e recebeu a resposta positiva da população, tendo sido eleito com o maior índice de aprovação de um governo na história política do Ceará. No tocante ao Vale Jaguaribano, nós estamos já no ano 2019, final do mês de dezembro. O ano de 2019 já chegou. Ano que vem, 20, é o ano da eleição para escolhermos prefeitos e vereadores. Qual é exatamente a avaliação que o senhor faz do seu município Limoeiro do Norte, do nosso município Limoeiro do Norte? Qual a avaliação do Maílson Cruz, de 2 anos de mandato do atual prefeito, doutor José Maria Lucena? Olha, a avaliação que eu faço, na última eleição de prefeito de Limoeiro, nós tínhamos também um desejo que foi confirmado no resultado eleitoral de mudança. Havia o desejo das pessoas que na época externavam insatisfação com a gestão que estava presente
e que se reuniu duas lideranças do lado oposto, que é a liderança do Gilmar, que é histórica, que sempre, desde que entrou na política, tem esse contingente aí de 30%, se juntou aos 30% que eram contra Paulo e contra Gilmar. E deu essa maioria significativa na relação de 2/3, né? Ou seja, de cada 3 votos, 2 ficou com o prefeito que aí estava. E esse desejo da população de mudança, de ver o nosso município pujante, seja nos indicadores econômicos, sociais, e quando eu falo indicadores sociais é a questão da saúde, da educação, da assistência social, de renda, da riqueza do nosso município, pujante também em aceleração nas questões de obra de infraestrutura, não aconteceu. Eu diria a você que há uma certa frustração do eleitorado, em que ele acreditou em que haveria algo diferente a ser oferecido pelo prefeito, em que eles estavam dando a oportunidade, e que não aconteceu. Eu digo a você que aí não é uma opinião minha, são o que está disponível nos órgãos estatísticos a nível nacional e a nível de estado. Todos os indicadores do nosso município, Luiz Alves, eles estão piores hoje do que quando nós saímos em 2012. Quando nós saímos, eu digo porque era um amigo, irmão, e que participava e cooperava diretamente com a gestão do Gilmar. Se nós formos avaliar os índices de educação, infelizmente, nós ocupamos o penúltimo lugar na nossa região do Baixo Jaguaribe. Quando o Gilmar saiu do governo, Limoeiro tinha uma média acima da região, acima do estado e acima da média nacional. E hoje nós atingimos o penúltimo lugar. Só há um município mais mal avaliado do que Limoeiro aqui na região do Baixo Jaguaribe. Se a gente for fazer os indicadores de saúde, a mesma coisa. Se a gente for avaliar os indicadores da educação, de renda, e aí a gente pega o principal, que é aquilo que a gente chama de renda per capita. O que é a renda per capita? É a distribuição da riqueza do município pela sua população. Nós estamos hoje 26% mais pobres do que em 2012, ou seja, a nossa população, o nosso município teve uma retração econômica violenta. Em razão de quê? Em razão da falta da captação de recursos fora para trazer obras para o nosso município, o que acontecia no governo do Gilmar. Quando o Gilmar captava recursos para a construção das obras, aqueles recursos geravam riqueza no nosso município. Então, hoje, em razão da ausência de grandes volumes de obra, ao longo desses últimos 6 anos, nós estamos aí amargando uma queda da riqueza do nosso município. A nossa renda per capita hoje, isso aí quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é o IPESC, o Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado do Ceará, que faz a avaliação dos PIB municipais, e se você pegar o PIB de 2012 e pegar o PIB agora de 2018, nós estamos 26% mais pobres. Então, são esses indicadores que revelam a frustração do nosso eleitor com aquilo que eles acreditaram e que não aconteceu. Infelizmente, essa é a realidade. É diferente daqui de Russas, que ocupou o espaço que nós tínhamos na região do Vale do Jaguaribe. Nós tínhamos a segunda maior riqueza da região, nós tínhamos o melhor indicador da educação, de saúde, de obras de infraestrutura, e hoje são ocupados principalmente aqui pelo município de Russas, dada o dinamismo, o conhecimento, as relações que o prefeito tem com a classe política, e quando eu falo com a classe política, são os deputados e senadores que desejam ajudar o nosso município, independentemente da cor partidária. E isso teve a sabedoria de fazer essas relações e deixar Russas aqui um município pujante na questão de obra de infraestrutura. Se você for lá para Quixeré, a mesma coisa. O nosso prefeito de lá é muito bem avaliado, porque também soube se relacionar com o governo do estado e com o governo federal. Se você vai lá para Morada Nova, que aí as dificuldades do Vanderlei são maiores do que Russas e Quixeré, porque os prefeitos foram reeleitos, eles deram prosseguimento às ações que eles iam fazendo. O Vanderlei lá sucedeu a um governo de oposição a ele. Mas ele, ao longo desses últimos 2 anos, tem feito uma boas relações com a classe política e está adotando o município de infraestruturas que certamente vai fazer com que ele, ao final dos seus 4 anos de governo, seja um prefeito muito bem avaliado e pelo qual eu torço por isso.
Quem quer ganhar disso aí é o município. Então, nós estamos devendo, né? Enquanto nós estamos cercados por esses 3 municípios que são pujantes na questão de obra de infraestrutura, você vai para esses 3 municípios que você vê obras em todos os recantos, e na maioria dos seus indicadores, o nosso município ainda está realizando alguma coisa deixada por nós em 2012, ainda não tem perspectiva, a população está acéfala de esperança, essa é a realidade. Aproveitando, o senhor falou em Russas, como é que o senhor vê essa aproximação do deputado Adair Carneiro com o prefeito Raimundo Weber? Olha, eu vejo aí, primeiro, uma atitude de grandeza de ambos. Não é não Tanto do prefeito como do deputado. Se nós formos fazer uma avaliação de 45 dias aqui atrás, na eleição passada, o Adair não era o candidato a deputado federal apoiado pelo Weber. E seria muito, muito lógico que, no calor da eleição, não se tivesse esse alinhamento. Mas eu acho que foi pensando nesse engrandecimento que os municípios devem ter, onde você tem que discutir as questões dos benefícios, independentemente das questões políticas e pessoais. Eu acho que foi essa dimensão grandiosa que tanto a Adair teve como o Weber de se reaproximarem e pensarem não em projetos pessoais, mas pensarem no município de Russas. E isso é o que está fazendo a diferença agora no nosso município ao longo desses 6 anos de mandato do Weber. Voltando a Limoeiro do Norte, esse episódio da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, onde houve inclusive um atrito aí entre vereadores da própria base do prefeito, como é que o Maílson Cruz viu esse episódio? Olha, olhando de cima, se os fatos que estão a público forem verdadeiros, nós baixamos do fundo do poço aquilo que existe de mais deplorável na prática política e que já foi bandido por essa eleição passada a nível nacional, nós estamos sendo repetido lá no nosso município. Eu torço, porque todos os que estão ali na Câmara, aqueles que não são meus amigos, mas têm relações de amizade comigo, que aquilo que estão falando do episódio que aconteceu nessa última eleição não seja verdadeiro, porque se for verdadeiro, vai expor nós aquilo que existe de mais negro na política do Estado e a nível nacional. É muito grave o que tem sido falado, comentado, divulgado no tocante a esse assunto, não é verdade? É isso que eu estou falando a você. Eu estou torcendo que aquilo que está em público não seja verdadeiro. Eu gostaria de acreditar que seja verdadeiro, mas em sendo verdadeiro, nós temos que ter a nitidez de entender que é aquilo que existe de mais baixo na história política do nosso município e de práticas mais antigas que se possa ter no legislativo, que certamente aí, pela forma como estão aí propagando, o envolvimento também do executivo. O futuro político de Limoeiro do Norte, as oposições ou a oposição, Dilmar, Maílson, Paulo Duarte, como ficarão nesse processo que se avizinha? Ora, nesse processo que se avizinha, eu não posso falar por Paulo e nem pelo Dilmar. Eu posso falar por mim. Eu estou envolvido num projeto a nível de Estado, liderado aí por orientação do CID, e que a gente promova a renovação política no Estado. E isso vai ser estendido aos municípios. Isso nós promovemos aí, tínhamos como um candidato nosso, o Tan José, que é um jovem, mas já experimentado na política, para promover esse processo de oxigenação na política estadual. E agora nós vamos continuar o nosso projeto para estender isso aos municípios. Quando eu falo aos municípios, eu não estou falando só a nível de Limoeiro. Especificamente no caso de Limoeiro do Norte, eu estou disposto a tentar juntar pessoas que não concordam com a prática política que vem sendo exercida pelo executivo que aí está, no sentido de formar uma frente de oposição, ou seja, dialogar com as pessoas e fazer com que a oposição possa ter um bom senso em colocar as vaidades pessoais de lado, os projetos políticos pessoais de lado e formatar uma frente para que a gente possa ter um nome que possa
sintetizar esse desejo de decepção que a nossa população tem na atual gestão. E eu repetindo o que eu já disse na entrevista passada, no meio de comunicação, eu não tenho como me aliar em nenhuma hipótese, ao governo presente que lá está, primeiro pelas relações políticas partidárias, segundo porque não são do seio das relações de amizade e de desejo do Cid e do Ciro, e logicamente estendido pelo Zezinho. Então, eu não vou fazer uma oposição de desrespeito pessoal, de baixaria, porque senão nós vamos ter o mesmo nível que está, mas nós vamos estar numa frente de oposição para tentar construir uma candidatura que seja viável eleitoralmente para o pleito de 2020. Esse nome pode ser o do Chico Baltazar? Olha, o Chico, não se exclui nome. Primeiro, o que nós vamos estar lá presente desejoso por nós, é discutir um projeto para sorregimento do nosso município. Ou seja, identificar aquilo que há necessidade de se acelerar o tempo perdido e encontrar nesse grupo aí uma pessoa que possam ter relações políticas com o governo do Estado, com o governo federal, com a classe política que seja desejosa de ajudar o nosso município. Aqueles que fizerem parte da oposição terão a oportunidade de apresentar suas propostas, terão a oportunidade de apresentar seus desejos. Por enquanto, no meu entendimento, o Chico Baltazar não faz parte de oposição ao governo. O Chico Baltazar faz parte da base do atual política prefeito. do governo. Então, mesmo tendo sido traído pelo grupo do prefeito? Eu não falei essa questão de traição, que quem tem que falar é quem se sentiu traído. Nós não podemos falar pelos outros. Uhum. Quem tem que falar se teve algum compromisso e não foi cumprido é o próprio candidato. Eu estou dizendo a você que, como ele não está nesse campo de oposição, se ele está na base do governo, então não vai fazer parte dessa frente de discussão. Mas, certamente, se estiver na frente, é um nome a ser discutido. Se sair de lá e... Tem que ser na linha da coragem, da definição, de discordar e entender que há necessidade de nós fazermos essa frente. Se ele vier, será muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu sou quem agradeço, desejo a vocês sucesso, desejo a todos que estão ouvindo nós antecipadamente aí um momento de família, de muita paz, de união no nosso Natal, e que a gente chegue a 2019 com as esperanças renovadas no governo que aí se instala, e nós temos que entender que o governo tem legitimidade. Mesmo aqueles que não votaram têm que entender que o nosso presidente da República é o Bolsonaro. E agora nós não temos uma outra coisa. Mesmo aqueles que não concordaram, que não votaram com ele, é torcer para que a coisa aconteça e que seja bom para o país. E sendo bom para o país, será bom para cada um de nós. Muito obrigado. E, portanto, o ex-deputado Maílson Cruz conversando conosco para a Rádio Progresso, para o site jornaldoceará.com.